E agora, eu quero falar de algumas coisas aqui. Psiu. Atenção aqui. Quem foi que chegou ao Bacelar? Polícia Federal. A Polícia Federal, que o senhor Guilherme Derrite, o senhor Hugo Mota, o senhor Tarcísio de Freitas, o senhor Cláudio Castro, queriam tirar da investigação das facções. É isso que estava na proposta original do Derrite. Tirava a Polícia Federal. Nós temos aqui um vídeo do Cláudio Castro atacando a DPF. Foi no dia 12 de novembro, durante uma sessão do Congresso. Sabe a DPF que permitiu agora ao Alexandre, com base no que pediu a Polícia Federal, que eles queriam fora da investigação, determinar a operação? Segundo o Cláudio Castro, a DPF só atrapalhava, ajudava bandido. Sem a DPF e sem a PF, presume-se, Bacelar continuaria a presidir a Assembleia nesse momento. Vai, Cláudio Castro, ajuda a esclarecer como são as coisas de verdade. Vai. Vivemos nos últimos 5 anos, Ciro, quase 6, uma DPF proposta pelo Partido Socialista Brasileiro. Tem que ser dito quem propôs a DPF. Uma DPF que jogava na polícia a culpa por homicídios. Era mais ou menos como num filme de ação ou de bang-bang, dissesse que o herói era o criminoso. Eles acham que vivem... Mentira, pode parar. Campanha descarada, campanha eleitoral. Mentira, a DPF não faz nada disso. A DPF é que permite essa operação agora. A DPF permite que se chegue a gente graúda. A escolha que eles fizeram mata os miúdos. Mas eu conto o Comando Vermelho, que já foram, os 117 mortos já foram repostos lá. O Alemão continua sob domínio do Comando Vermelho. A Penha continua sob o Complexo da Penha sob o comando do domínio vermelho, do Comando Vermelho. Proposta do Derrite. Está aqui a primeira proposta. Na forma do inciso, quando houver repercussão interestadual ou transnacional dos fatos, potencial de afetar a segurança nacional, desestabilizar a ordem pública, poderá o Ministério da Justiça e Segurança Pública, mediante provocação do governador do Estado, determinar a atuação conjunta das forças policiais federais. Seria o Cláudio Castro só que poderia pedir ajuda da Polícia Federal por aqui. Aí ele fez a segunda versão. A segunda versão, a Polícia Federal teria de pedir autorização. E como a gente vê, né, nas operações estaduais não há vazamento, certo, Vale Bene? Certo, Arthur? Não foi o que nós apontamos aqui desde o primeiro dia? Eu adoro ter razão, mas eu detesto ter razão nesse caso. E o Felipe Cury, no dia 29 de outubro, que falou que qualquer crítico da operação, na verdade, era um narcoativista. Fala, Felipe Cury, o secretário da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Vai. Então, para quem diz que não houve planejamento, para quem diz que não houve inteligência, quem está falando isso não sabe, não tem a menor ideia, na verdade, do que está falando. Surgem aí um bando de engenheiros de obra pronta, uma série de falsos especialistas de segurança que nunca sequer participaram de uma investigação, de uma operação,
e começa a falar um monte de besteira na televisão. Então, temos que desmistificar um bando de mentiras e de falsas narrativas de narcoativistas que estão querendo condenar a operação. Narcoativistas, o diabo que te carregue. Estava acostumado, né, com aplauso, um monte de gente aplaudindo corpos. Tarcísio também tem ideias muito boas sobre combater crime, como é mesmo? Tem que chamar todo mundo de terrorista, vai. Aliás, olha só, hein, bacelar terrorista, né, Tarcísio? Ou não? Vai lá, fala aí, Tarcísio. E aí, mudanças na legislação são fundamentais, como a que vai classificar essas facções, essas organizações e as ações dessas facções como terrorismo, para que a gente possa endurecer penas, aumentar o custo do crime. E também ele quer prisão perpétua no dia 28 de novembro, vai. Eu não acho, por exemplo, nenhum absurdo você ter a prisão perpétua no Brasil. Mal comparando, vamos ver o que ele fez em El Salvador. O que era e o que é. Agora, se a gente traz segurança para as pessoas, a gente está trazendo também segurança para os investidores. A gente está falando de oportunidade. Quantas empresas não se instalam num determinado local por falta de segurança? A defesa da prisão perpétua no Brasil, você pode fazer, mas ela é inconstitucional. Né? O governador precisa consultar o artigo 5º da Constituição e depois o artigo 60. Se quiser, eu mando umas dicas. Como a gente vê, se fizesse o que vocês queriam, como não cansei de apontar aqui, outros apontaram, a Polícia Federal não teria chegado agora ao bacelar. E nesse contexto, o vice-prefeito do Rio de Janeiro, olha, deu uma entrevista completamente atrapalhada, equivocada, mas aí cada um faça a sua escolha. Ele, Eduardo Paes, uma pessoa que eu considero amiga, de quem eu gosto. Olha, uma entrevista que saiu hoje, no dia em que veio essa operação, demonstra um erro brutal de avaliação. Vai lá. O ex-ministro José Dirceu procurou diretamente o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, após o seu vice, Eduardo Cavalieri, criticar o PT na área da segurança pública e defender a neutralidade do PSD, partido de ambos, na eleição presidencial, como forma de ter mais apoio de partidos de centro na eleição do governo no ano que vem. Segundo o Globo, Zé Dirceu indagou o Paes se Cavalieri estaria convidando o PT a lançar uma candidatura própria ao governo do estado nas eleições. Dirceu considerou ainda o tom usado desrespeitoso e disse a Paes que a posição de que é preciso ocupar os territórios é óbvia. O problema é que não é o que acontece. O Cavalieri deu uma entrevista dizendo que a Operação do Rio foi muito bem sucedida. Cavalieri. Que as polícias têm a obrigação de retomar o controle do território, é verdade. Aliás, o que está na DPF. Para isso, tem que usar a força. Sim, claro. Escutamos críticas contundentes do ex-deputado Marcelo Freixo e Benito da Silva sobre a operação. Essa posição é muito divergente do que pensa a maior parte da população, inclusive a de que vive nos territórios. O fato de que as pessoas pensam isso e aquilo e vibram com isso, não quer dizer que seja necessariamente certa. E aí ele falou que o PT, usou uma expressão, acho que como o PT tem muito lero-lero, ou algo assim. Cadê a expressão aqui? Lero-lero, aquele lero-lero ultrapassado. Lero-lero, na área de segurança, né? E que o bom é que o PSD se distancie. Bom, escolhas. Se esse é o caminho, se distancia. Né? E cada um procura o seu interesse. Agora, atenção ao que está se grudando, hein? Atenção ao que está se grudando. Porque
Eu adoraria uma delação premiada do Bacelar. A menos que ele seja o chefe da cadeia, né? Da cadeia alimentar do crime. Não deve ser. Portanto, está sujeito. Garanto o mundo no Rio de Janeiro que está tremendo nas bases, né? Um equívoco. Um equívoco. Mas, acho eu, né? E, evidentemente, se for esse o caminho do PSD, o PT, ainda que seja para perder, tem que lançar candidato aí. E as esquerdas? Se hoje estão juntos, deixam de estar. Questão de escolha. Não?